Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. E CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Roberto Bandeira Pereira está muito sério hoje, Roberto. Agora sim, gostei. Agora melhorando. É que ele torceu muito para o Al Jazeera. Não, mas eu estou de ressaca. Não, estou de ressaca em relação ao jogo de ontem. Torci muito ontem. E sofreu muito também, né? Sofri muito. Todo mundo sofreu, né? Sofri muito. O que tinha de torcedores do Al Jazeera hoje aqui em Porto Alegre, eu trouxe impressionante. E o que tinha de secador aí no mercado não tem mais. Compraram toda a secadora. Estragou tudo, Ledor. Estragaram todos. Eu sou colorado. Deputado Sérgio Tudo, voltando ao programa. Satisfação, Paulo Sérgio, uma bancada como essa, sempre é bom estar aqui junto, né? Para aprender cada vez mais. Importante. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. O senhor sabe que aqui o senhor tem cadeira cativa aqui no programa. Obrigado. O senhor é gremista também, né? Não, colorado. Eu sou Real Madrid agora. Não, diz que tem uma foto aí do deputado saindo de uma loja de eletrodoméstico com secadora, né? Faz parte. Não, esgotou o secador. O Ledor, pelo visto... Nem de roupa, nem de cabelo, secador de prato. O Ledor vem desde a feira do livro comprando o secador. Foi bom até um susto hoje, porque de sábado o pessoal chega com tudo aí. O Omar Ferri, que é pagão, ateu, não sei como é que é, agnóstico. À toa. Tudo. Bom, isso é tudo que está dizendo. Não, brincadeira. Mas e time tu tens? Time de futebol tu tens? Eu sou gremista e toda vez que o Internacional apostólico porto-alegrense, eu seco o Internacional. Isso aí, ó. Infelizmente, eu respeito os colorados, porque tem gente na minha família que é colorada. Eu respeito, mas eu confesso... Que é colorada? Secadorzinho. Eu sou tua mulher, então. Eu sou cadeira cativa em matéria de secação. Eu sou DNA gremista da ponta dos cabelos ao dedinho dos pés. Eu e o Omar somos dois cabeludos que usamos secador de cabelo. Paulo Flávio Ledor. Mas eu não chego a secar, viu? Eu não teria nenhum problema em torcer para o Grêmio. Se não fossem alguns gremistas muito inoportunos, muito chatos. Secadores. Pega teu pé e não larga. E secadores. Como esse aí, não, mas... Se não fossem eles, eu estaria torcendo ardentemente pelo Grêmio. Clube gaúcho, brasileiro. Por que não? Não, tem que levar na brincadeira. O Grêmio não é inimigo. O Grêmio bacana, é apenas um adversário. Um outro gaúcho poder ter o título da FIFA, né? Interessante, pela primeira vez, nós que temos essa experiência. Então, pois é. Mas é que, de fato, o pessoal... O Grêmio vai ser bicampeão no mesmo ano, hein? Mundial. Não, mas vai ser mas vai ser campeão FIFA pela primeira vez. Mas a FIFA deu o título de campeão do mundo FIFA pelo Grêmio esse ano. Mas na chamada e vai ganhar no campo Grêmio também. Busca o primeiro título FIFA mas assim, na chamada do Mundial. O Ledor coloca... Estou dizendo, é o que aparecia. O Ledor está colocando um tema que eu acho que é importante. Essa questão de opção do clube, ela deve servir sim para a gente brincar um com o outro, mas brincar de maneira... De maneira respeitosa. Se não for assim, não tem graça. Se for levar para algo... Os caras se matam. Tem gente que passa o limite, exatamente. O futebol é saudável. Olha, é uma brincadeira como nós estamos fazendo aqui. Descontrair. Agora que está longe do general Denardi, está longe do general Pujol... Só não bota uma foice na mão. Eu quero saber o que tu achou. Agora só para nós aqui, não. Só nós o achastes da... Para nós, interna corporis aqui. O PMDB aquecendo para entrar no gramado. Monsieur Secan. O que tu achastes do general Mourão? Olha, eu não sei bem, mas alguma coisa que ele diz, me parece que ele mexe e expressa com alguma vontade ideológica e política do povo brasileiro, porque ele tem razão plena e total quando ele denuncia esse estado de decomposição política, econômica e principalmente moral do Brasil de hoje. Eu acho que o exército, para o meu gosto, ou voltando àquele exército do tempo, as Forças Armadas do tempo do Jango, do Brizola e do Getúlio... Aquelas eram boas.
que se manifestavam a todo momento, Bizarria, Mamed, o Geisel, o Costa e Silva, uma série enorme de generais daquela época, faziam manifestações semanalmente contra o governo do Getúlio, contra o governo do Jango e principalmente contra o Brizola também. Eu noto que hoje esta composição, esse desabamento moral, comercial, político, econômico, da honra deste país, que ficou no chão na estaca zero, os generais deste país se recolheram inexplicavelmente ao silêncio, porque eles, como cidadãos brasileiros que são, eles também devem sentir no coração e na alma esse governo corrupto, vigarista, patife, ladrão, para aí, que desmontou este país em todos os pontos de vista. Para aliviar um pouco. E em todos os sentidos. Eu nunca vi tu dizer isso do Fidel Castro em Cuba, agora vem dizer aqui do governo brasileiro. Eu não... Sequim, bom, quer dizer que hoje foi por terra o aumento do IPTU de vocês? Parece-me que houve uma liminar, sim. A Câmara não foi notificada ainda, mas a desembargadora concedeu uma liminar a um vereador. Eu acho que se era para trancar a votação, deveria ser pela própria Câmara de Vereadores e não procurar o Judiciário. Nós nos queixamos tantas vezes da interferência do Poder Judiciário. É por isso que isso acontece. Busca isso. E vamos buscar a solução política. Isso. Não, até acho que pode ter um problema técnico, mas depois de esgotada a questão da via política. Então, quando nós buscamos o Judiciário, eu também acho. Então, é lamentável. Acho que nós... entrar ou não na pauta deste ano tem que ser discutido primeiro na casa, esgotar e com liminar, e dessa vez não foi o judiciário que se intrometeu, foi provocado pelo próprio mas nunca o judiciário é provocado sempre. Não, mas nesses dias foi provocado. É porque na verdade o que acontece é a posição do judiciário inerte, e tem que ser no sentido de provocação. O que acontece é que muitas vezes a não resolutividade dessas questões no ambiente adequado, que é o político, faz com que a minoria ou uma exceção possa atacar a própria instituição, porque na verdade hoje no Supremo, por exemplo, basicamente se transfere para o Supremo decisões que devem ser tomadas dentro das casas legislativas. Tirando a questão de constitucionalidade, que é outra história. Mas isso só vai examinar no final do processo. E nesse caso, não. O vereador buscou, foi 2 vereadores, um independente do outro. O Mauro Zacher? Mauro e o do Partido Novo lá. Mas então são 2 ações? Quem é o do Partido, ações. Quem é o do Partido Novo? O Felipe Camozato. Então, um pediu a suspensão de tramitação, e o outro alegou que era inconstitucional porque feria a representação no mesmo ano. Isso. Logo agora tu ias votar a favor do aumento do IPTU? Agora que nós íamos começar a discutir. Mas era aumento ou era recomposição? Não tem recomposição, é aumento. Não tem nenhum trabalho. Mas é geral aumento para todos? Mas eu concordo. A casa, para ser discutido, é o legislativo. É uma reclassificação. É aumento com cara de recomposição. Aumento sobre quem pode pagar. Atualização da planta. Há 4 ou 5 meses atrás, eu recebi uma comunicação da Secretaria da Fazenda do município de Porto Alegre, me notificando que eu estava obrigado a pagar R$13.000 de IPTU da minha casa. Casa de um puxadinho. Aí eu cheguei, fui lá, falei com a secretaria e informei que aquele meu quiosque não tem paredes externas, tem aquela garagem que tu conhece também. É um telhado. É um telheiro. É um telhado, né? Então mandaram um fiscal lá, 2 pessoas chegaram lá, viram tudo correto, sem problema nenhum, mantiveram o meu imposto, que é R$8.300 por ano. Eu vou pagar, antecipar, para ganhar aí 5 ou 10%, eu não me lembro bem. 10%. Bom, agora, a pergunta é a seguinte, você que é vereador, Fadinho.
Se aumentarem agora, vão me pegar também? Então, eu tive uma fiscalização há 3, 4 meses atrás. Me mantiveram em 8.300, mas vão aumentar agora? O fato motivador é outro. Não é sobre a área. Então eu teria que ajuizar uma ação dizendo já me aumentaram ou fixaram antes alguns meses. Quer dizer, aquilo era o Paulo Sérgio tem razão, é para aumentar mesmo. Aerofotogramétrico chama-se. Fotografia. Aerofotogramétrico. Eles me disseram que tiraram por fotografia. Sim, fotografia no avião. Avião. Então ele pega de cima, ele não viu que não tinha parede. Mas isso mesmo. O bom é que quando o doutor Omar reclamou, eles foram lá... tranquilamente, eu elogio. Elogio. Estabelecer, achar, por exemplo, que o bairro Moinhos de Vento tem que aumentar, porque é um bairro luxuoso, que valorizou tudo, convenhamos. Já foi. Mas tem residências. Claro. O tratamento é igual em coisas desiguais. Não pode ser assim. Mas, Paulo Sérgio, eu não estou aqui para defender nem para... Não, e dizer que o Sinduscon está lá querendo aumento. Pelo amor de Deus, a Sociedade de Engenharia querendo aumento. Como diria o nosso ex-prefeito Lagranha, lá de Canoas, tem linguiça em Marchespurão. Como é que é? Tem um jabuti na árvore. Pô, tem alguma coisa. Como é que o empresário vai lá pedir para aumentar imposto? Mas não, aí nós temos uma discordância, Paulo Sérgio. Tem muita gente, até acho que não faz muitos anos, que devem ter reajustado o teu IPTU. É novo. Faz muitos anos. Esses têm critério, não é para todo mundo, não é linear assim. Linear nós não votaríamos essa... Parece-me que essa mensagem enviada agora seria um aumento linear e o prefeito esclareceu hoje numa reunião lá que para discutir, para fazer emendas. O legislativo vai propor justamente para não ter essas mas que tempo tem para fazer isso? Aberrações. Tem que aprovar esse ano, mas qual é o tempo que tem para fazer isso? Não, a discussão... Quando é que começa o recesso na Câmara? Eu acho que com esta liminar vai acabar atrasando. Hoje seguiu a pauta porque quando é que é o recesso da Câmara? Não tinha sido notificado, então ocorreu a segunda pauta. Quando é que para as sessões da Câmara? Dia 22. Não tem tempo para debater isso aí? Não tem tempo. Não tem por causa da liminar, agora não pode fazer. Não tem tempo nenhum. Recorrer, tentar caçar. Por causa da liminar, você não teria tempo para discutir todo o IPTU, vai discutir os bairros de Porto Alegre em meia dúzia de sessões? Isso é uma coisa que tem que ser discutida mesmo, porque já discutimos bastante tempo o IPTU. Agora, é lógico que não precisamos concordar. Ninguém quer pagar mais imposto. O que eu estranho nisso tudo tu paga até mais, mas tu tem que obter retorno. Tem que visualizar retorno. Tem que, independentemente, tu vai me dizer, e com razão que está faltando dinheiro, respeitosamente, o que eu estou vendo é grama, é mato comendo, é buraco na cidade... desatendimento em relação a moradores de rua que na verdade estão crescendo vertiginosamente. A prefeitura cobrou da Feira do Livro a limpeza da praça? Sabia disso? Que barbaridade. Mas e entrou com algum dinheiro? É tradição entrar com dinheiro? Entraram com algum dinheiro? Sempre entrava com dinheiro, esse ano não entrou com dinheiro e além de não entrar com dinheiro, cobrou a limpeza da praça. Mas, doutor... E a ameaça de que no ano que vem vão cobrar outras coisas. É um mal para um mal bárbaro. Traz um prejuízo enorme. Tem que cobrar daquela... Eu vou dar até o prejuízo da feira é não ser perene. Você passa lá depois de uma noitada naquilo lá, tem lixo por tudo quanto é lá. Aliás, sobre Feira de Livro, eu estou propondo que se ofereça a outro município. Feira do Livro de Porto Alegre realizada em Canoas, Novo Hamburgo, seja onde for. A prefeitura atual não quer a Feira do Livro. Não quer Feira do Livro, não quer carnaval, não quer nada. Tem a ver com que hoje... Não quer Festa Nacional da Música, não quer nada. O ex-governador Rigoto, que foi homenageado... eu quero até fazer um registro aí depois. Uma justa homenagem como deputado emérito, ele estava colocando uma coisa que eu concordo muito com ele. Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje em termos de deterioração financeira dos entes, estados e municípios é justamente um sistema que faliu, que é o sistema federativo. Que é uma forca sobre os municípios. Concentração de renda em Brasília e concentração de problemas nos municípios, não é?
Então, mas quem é que criou isso? Quem é que criou a centralização? Começou há muito tempo, mas... Começou o parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro. Foram os deputados eleitos pela sociedade. Não, começou há muito tempo, mas se agudizou no governo Fernando Henrique. Começou a piorar essa inversão no repasse lá no governo Fernando Henrique. A Constituição de 88 da Receita exatamente. Na Lei Candir, começou com quem? Aplaudido por todo mundo. Veja bem, a Lei Candir é outra barbaridade, né? Que tem tanto milagreiro que tira a solução na Lei Candir, né? E o Tribunal de Contas provavelmente é quem vai ter que regulamentar a lei. Porque o parlamento não fez. Na verdade, o parlamento não fez, essa é a verdade. Na verdade, o Congresso desde 98 não regulamentou a Lei Candir, é uma Na verdade, o monstrengo da representação política no país começou pela cabeça e pela mão do general Golbery Couto Silva. Quando da fundação daquela história dos territórios, da representação no Senado, ou seja, o sujeito para se eleger senador no Acre, ele não se elege com o mesmo número de votos do vereador em Porto Alegre. E aí o peso do voto dele é o mesmo do senador do Estado de São Paulo. Mas deixa eu, se permitir, só fazer um registro. Claro. Ainda mais esse registro. Eu estou no meio de dois políticos que honro. Eu estou agora identificando o deputado, já o conhecia, mas agora identificando a pessoa ao nome e tenho o maior apreço pelo pai dele. E isto é uma escola de políticos tradicionais da linha antiga, do fio do bigode, da seriedade. Eu acompanhei muito o trabalho do deputado Turra, então deputado Turra. Aqui estou também do lado de um político de primeira linha, de seriedade. Nós não inventamos ainda um sistema melhor que o democrático, com todas as suas mazelas. Nós temos que prestigiar o bom político. Então, os políticos são ladrões. Não. Os ladrões que estão na política tem que segmentar, identificar e não generalizar, porque senão a gente começa a atrair para cá um outro tipo de discussão que é muito ruim para todo mundo. Mas quero dizer que hoje, fazendo esta referência, hoje eu tive a grata oportunidade de ver um ato grandioso praticado pela Assembleia Legislativa. Todas as bancadas, por unanimidade, concederam a condição de deputado emérito ao ex-governador Germano Rigoto, mercê de seu trabalho durante toda uma carreira política. E o que me deixou extremamente feliz é que os elogios começaram primeiro pelo representante do Partido dos Trabalhadores, o deputado Tarcísio, depois o deputado Rosso do Partido Comunista, e assim todas as manifestações, a Assembleia por unanimidade fez o reconhecimento a um de seus grandes. Ponto número 1, com a presença lá de outros dois grandes. Estava lá Pedro Simão, estava lá Olívio Dutra. Duas grandes figuras honradas, sérias. Nós temos esta herança do Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem os três ex-governadores estão presos. 24 estão presos. Então, nós precisamos acentuar isso, porque o problema de corrupção, ele é da criatura humana. Os três ex-governadores estão presos? Não, Garotinho, a mulher dele e o Cabral. E o atual vice, que é o Dornelles, e o atual não estão ainda, mas daqui a pouco vão estar, porque já foram envolvidos no processo. Então, assim, nós sim podemos enxergar a luz no fim do túnel. Nós precisamos praticar e empoderar a comunidade, trabalhar através da educação, justamente para que as opções recaiam sobre figuras honestas que possam mexer nesse sistema. Então, eu acho que é importante, no momento que a gente discute, falou a questão do general Mourão. É um grande cara, ele disse o que todo mundo queria dizer. Só que a questão, e aí o Omar diz, os generais estão quietos e tal, mas eles estão quietos porque é da estrutura militar. O militar profissional... Não, me desculpe. Não. Me desculpe. Tu pode te lembrar da rivalidade existente entre o clube militar, como era o nome no Rio de Janeiro. Mas aí eram os aposentados que se manifestavam. Uma parte e outra parte se discutia problemas do Brasil. Sim, mas cada um tomava a posição, criticava o presidente da República. Fizeram horrores. Não, mas assim, havia manifestações semanais. O general Mourão está dizendo tudo aquilo que a gente quer dizer. Entendeu? Mas, de certa forma, o que a gente precisa, e graças a Deus é esse estágio que a gente encontra hoje, é profissionalismo nas Forças Armadas. Nós temos hoje
nas 3 armas, uma visão profissional, o que nos dá segurança, entendeu? Mas assim, ó, ele disse o que a gente queria dizer, sim, disse. E o porquê talvez os demais oficiais não falam? Não falam porque é da disciplina. Parabéns ao governador Germano Rigoto. Lindíssima. Mérito, bem. E que pelo que vimos aí não para por aí, não é? Pois é, até nem pode parar, porque nós precisamos desse tipo de pessoa dentro da política. Ele só tem um problema, ele quer ser ungido. E foi ungido pela Assembleia agora, por unanimidade. É assim que ele gosta, né? Um abração. Eu, infelizmente, estava aqui com... Felizmente estava com o desembargador de Fini, mas não pude estar lá. Felizmente estava aqui. Até porque ele é participante dessa bancada, né? É verdade. Exatamente. É verdade. Vão ter oportunidade de homenagear. E a diferença, o Bandeira disse muito bem. Aqui nós tínhamos 3 ex-governadores, um homenageado e 2 presentes homenageando. A diferença que existe... O CREMERG está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estarão vistoriando unidades de saúde das praias e o serviço de socorro nas estradas que levam ao litoral. CREMERS, estado de alerta pela saúde. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimento em resultados e oferecendo as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Porque quando você coopera com a Unicred, todo mundo coopera a seu favor. Unicred, mais valor para você. Eu já era fã do Dr. Ferri, agora que sei que ele é gremista, sou mais ainda. Eu admiro o Dr. Ferri, a Denise de Porto Alegre. Obrigado. Quase que nós teríamos que enfrentar o Al Jazeera. Paulo Sérgio, fiquei sabendo que o Lula, mesmo condenado, vai poder concorrer. Me diz uma coisa, se ele for condenado, claro que isso não vai acontecer nunca, ele vai presidir de dentro da Pampulha. Da Papuda. Pampulha aqui. Pampulha é a igrejinha de Belo Horizonte. É um bairro lá, né? Só pode ser uma piada ou um deboche na cara do povo. O nosso radical, extrema-direita Quevedo aqui, revelando isso. O Lula condenado vai ser preso, provavelmente vai estar. Agora, em janeiro... da República, eu tenho certeza que ele não será. Em janeiro... deveria ser derrotado no Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul vai deliberar a respeito desse recurso. Provavelmente se for mantida de pena, é evidente que vai ser mantida a decisão. Aumento de pena. Logo, a partir de janeiro, o Lula está impedido de concorrer constitucionalmente ou legalmente aliás, concorrer a última... E, aliás, é uma alta medida de higiene política mantida pelos tribunais. Está querendo dizer que isso é asepsia? Claro que é. E o restante foi feito pelo voto. Mas o Lula, a última dele, foi brilhante, né? Que ele disse que o povo do Rio de Janeiro... Olha o que nós estávamos falando aqui. Que o povo do Rio de Janeiro não mereceria ter seus governantes presos por roubarem. Só porque roubaram. Isso é o fim do mundo, não é? Merecia o quê, então, se não são os governantes? Porque ele elogiou, a Dilma elogiou os governadores. Ele elogiou. Olha uma moça aqui mandando um ok pro doutor Roberto. Não sei porque o doutor Roberto, ok. Tá aí, tá transmitido ok. Ok, para moça. Dizer quem é. Eu não sei, não se identificou. Ok. Tem a foto dela aqui. Quer dizer, corre. Boa noite, Paulo Sérgio Bancada. Quem acabou com o país foram os políticos lá na Constituição de 88. O Alexandre de Porto Alegre. Os políticos e suas facções criminosas estão vestidos de partidos, com exceções de alguns poucos políticos. Temos alguns aqui, 1, 2, 3 políticos aqui, que orgulharam e honram a todos nós. Alexandre de Porto Alegre. Somos animais, nós somos por natureza. Né? Sobre a Constituição, posso dizer uma palavrinha, Paulo? Essa semana eu li num livro que eu revisei que há 132 referências aos direitos do cidadão na Constituição. E apenas 4 referências aos deveres do cidadão. A Constituição é tão perfeita. Isso, para mim, doutor Ledura, a Constituição é tão perfeita que diz lá no artigo da saúde: a saúde é um direito do povo e um dever do Estado. A saúde, quer dizer, se eu adoecer, eu vou processar. A saúde, a educação. Não, eu vou processar o Estado. Não é a saúde, é assistência à saúde. Perfeito. Que é um dever e um direito, não é a saúde.
Um erro grave. Agora, na verdade, a redação está errada. Na verdade, uma Constituição do tamanho da nossa, ela é fadada a necessitar em pouco tempo de processos de revisita. Já houve, né? Sim, já houve. Então, agora... Emendas. Ela ainda é melhor que a anterior, mas sempre no processo de evolução. Me permite a minha opinião? Sim. Eu estudei, há 30 anos atrás, essas 5 ou 6 constituições brasileiras. Vocês podem até inadmitir a minha opinião, mas a melhor Constituição brasileira até hoje foi a Constituição de 1946. 46. O resto, essa última, então, é vergonhosa. A polaca é de 46? A de 46. 46. A polaca é de 37. Do governo, de um governo militar, né? Foi na sucessão do... Não, militar, na sucessão do... Foi no tempo do Dutra. Getúlio, sim. Do Dutra. Que era militar. Eurico Gaspar Dutra. Ela é consistente. Boa tarde. Nós pagamos impostos demais e ainda querem aumentar sem retorno algum. É como se pagássemos alguma coisa para não saber o que vamos receber. O Araceli Aires está informando. Expressando um sentimento de fato. Não entrega nada e quer cobrar antecipadamente que não sabe que vai entregar. Sinceramente, um remédio que se alguma vez ele tivesse sido eficaz, não teria que ser ministrado a toda hora, porque qualquer coisa é aumento de imposto, contribuinte pagando conta. Eu não vou... Precisa efetivamente haver um novo modelo de Estado a partir do... Sabe, deputado, que eu estranho o prefeito Marquesan. O pai dele, meu amigo, eu conheço, ele lidou bem com ele. Ele lá na Agas, ele disse que Porto Alegre é a capital mais injusta em termos de impostos. Ele disse lá. Injusta para quem? Talvez pro porque cidadão não entregue, ou para o poder público? Talvez porque não receba... Ele disse isso. Então, agora propõe segunda vez aumento de imposto. Já perdeu, mas vai propor de novo. A questão que eu coloco é o seguinte, o que eu visualizo, e aqui não tem a ver não é nenhuma provocação a que o IDELI se manifeste, mas o que eu percebo ao longe é a dificuldade no diálogo, na relação política do prefeito com o parlamento. E isso é ruim para a cidade. Por quê? Porque sem construir um debate, e o debate, o diálogo, ele impõe horizontalidade. O sujeito não pode se colocar no Olimpo falando com a base. Ele precisa se colocar, os índios naquelas tribos mais avançadas lá do Amazonas, o pai, quando quer conversar com o filho, ele se agacha para olhar na mesma altura. Então, sem que isso se proceda, quer dizer, a dificuldade, ela ao meu ver, tem vindo do primeiro dia e, pelo visto, vai até o último dia de governo. E isso deve gerar, e não estou nem te provocando, mas deve gerar na relação política, não só constrangimentos, como impasses que acabam redundando nisso que a gente vê na rua. Eu acho que houve alguns contratempos, principalmente começou com os partidos que o apoiaram para a eleição. Eram muitos? Não eram muitos, não, mas os dois principais, um deles praticamente está... por motivos que eu nem devo discutir. Mas a falta de diálogo, parece-me que ontem o prefeito recebeu ao PP, hoje foi a nossa bancada recebida pelo prefeito, para conversar, para mostrar. Eu acho que o prefeito também está começando a entender o que é prefeiturar e também a entender... A diferença entre o parlamento e o executivo. Com a relação com o parlamento. Acho que está melhorando, viu, Fred? Articulação. Tomara que melhore. A viagem à França fez bem no teu relacionamento com o prefeito. Não, eu não tenho... Pintou um clima lá, não? Não, o prefeito é um homem educado e preparado também, sabe? Agora, no ambiente... A viagem que ele fez lá, eu não acompanhei toda, só foi em algumas, ele foi providencial, foi bem, com o pessoal do aeroporto, eles elogiaram muito pela prefeitura ser colocada à disposição. O aeroporto de Florianópolis já está aqui a 1000 com obras. Aqui nós não temos... O estado de Santa Catarina está aqui. Aqui não temos licenciamento, nós temos vilas ainda... Eles estão apavorados. Nós temos vilas para serem removidas. Mas isso só faz com o diálogo, não vai fazer na marra. Disse a eles que estava tudo resolvido. Mas ele não é bem assim. Eles estão aqui vendo que não é bem o que a Infraero disse.
Está resolvido. Aqui tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. E os projetos do Sartori, eles conseguirão ser aprovados? Olha, Paulo Sérgio, eu acredito que sim, né? E especialmente aqui também cabe registrar a questão da segurança pública, que tem 19 medidas aí, e a oposição, estranhamente, né? Não é estranho, né? Ideologicamente não está dando acordo sequer para a publicação de 3 das 19 aqui propostas. Vou dividir. E uma delas, dividir para Paulo Sérgio, é a isenção de ICMS para quem quiser doar equipamentos, seja celular, coleta à prova de bala, viaturas especialmente. Eu tenho acompanhado que no meio rural, por exemplo, uma das maiores demandas que querem são patrulhas rurais voltar. Então tem que passar por isso também, com diálogo, com construção. Acho que a oposição está errando feio por radicalizar, né? Está tocando o celular, hein? Mas não é o meu. E com relação ao plano, que é, na verdade, Paulo Sérgio, a autorização para que o governo formalize a renegociação ou faça a sua adesão ao plano de recuperação fiscal, precisa ainda que a União dê um ok. Mas eu te digo que a autorização, ela será benéfica nesse momento, inclusive para consolidar o que foi feito até aqui, né? Nós estamos sob uma liminar, não pagando a dívida mensal. Com a autorização isso aí já ficaria ok, redução do índice e dos juros. E lógico que depois vai se abrir o debate, que tem questões que nós precisamos na Assembleia posteriormente enfrentar, como, por exemplo, a possível prorrogação do aumento de impostos. Eu, por exemplo, sou contra. Fui contra o aumento de impostos e serei contra a prorrogação. Não vou agora descantar o verso, até porque eu tenho uma compreensão diferente. Então, são vários temas que depois nós vamos ter que abrir e ver o que é possível fazer. E, sem dúvida alguma, aí vai entrar a questão das privatizações também, enfim. Eu acredito que a Assembleia, e que passe na Assembleia, as privatizações com mais dificuldade, mas aí também agora é uma questão de diálogo, porque eu reputo como absolutamente necessárias para o Estado, que a gente quer que não seja um Estado que viva onerando o contribuinte, né? Inclusive para pagar este custo, né, da máquina, né? Mas vamos ver, temos ainda uma semana, a semana que vem será uma semana de muitos embates, debates, e eu espero que muito avanço para o Estado do Rio Grande do Sul. Essa questão que o senhor fala aí da isenção de tributos para aquisição de material para segurança pública, com todo o respeito, é um absurdo que não se tenha uma agilidade, porque na verdade... Que não se aprove isso. Que não se aprove, uma agilidade para aprovar, porque na verdade é o seguinte, o empresário quer botar dinheiro para que o Estado se aparelhe, então ainda vai cobrar dele ICM, ou seja, vai diminuir o potencial de reação do Estado. O Estado está recebendo patrimônio e submete o sujeito a pagar imposto. Existe também a proposta da criação de um fundo, né? Quem quiser fazer doações em dinheiro e valores, também está trancado, mas não é a votação. É para comprar armamento. Não deixar votar. A oposição não quer deixar votar. Vai no plenário da Assembleia, debate, emenda, dá uma sugestão isso aí não é melhor, ou diga ao povo do Rio Grande por que eu sou contra isso. Com todo respeito, isso aí não é política, isso aí não é ambiente político, isso é segurança. Segurança pública deve unir todos os gaúchos, é o bem contra o mal. Não pode ser um tema para debate ideológico. Isso é para comprar armamento, colete, munição. Vou fazer uma pergunta dirigida a todos os participantes da mesa de hoje. Quando o governo federal isentou as exportações de ICMS, foi isso, né? Isso, da Lei Candir, quer dizer, beneficiou exportações... Não se exporta impostos. Claro. Essa é a premissa de qualquer país. Para ter competitividade. O governo federal, naquela ocasião, se comprometeu, de alguma forma, com clausulamento jurídico formalizado num compromisso de que recuperaria para o Estado. Não se comprometeu. A Lei Candir foi criada com essa proposta, porém, ela deveria ter sido regulamentada. Não foi regulamentada. Não foi até hoje, né? Não. De 98. Deram cheque em branco. E agora vão extinguir a Lei Candir, hein? A proposta está lá para extinguir. Existe essa proposta, se está lutando contra isso, obviamente, e o que eu penso, olha, lastimavelmente, não é que eu gostaria, porque tanta gente vem aqui, inclusive, está aqui a salvação do Rio Grande. Mas nós não quebramos em 2008, de 2008 para cá nós não quebramos por causa do agronegócio. O agronegócio segurou o país, quando os Estados Unidos quebrou, nós não entramos por causa da produção agrícola e pecuária e agricultura. Aliás, este é o caminho para a redenção do Estado, do país investir. Eu vou perguntar para vocês, um navio que sai do porto de Rio Grande, em função do baixo calado, do assoreamento do rio,
do canal, que obriga os navios a sair com 2/3 da carga possível, quem é que paga esse preço? Dos caminhões que ficam atolados nas estradas do Centro-Oeste. Custa o Brasil. Que ficam atolados, carregados de soja nas estradas do Centro-Oeste. E por Estado, quem é que paga? Quem é que paga as estradas de Santa Catarina? Das estradas esburacadas. E mesmo assim somos competitivos para ver o que é o Brasil do agro. Mas mesmo assim a gente vende frango para o mundo inteiro, o maior exportador. Sim, mas a questão da região... A maior carga tributária do planeta, talvez seja. Região Norte e Nordeste despejando a produção por Santa Catarina, porque as condições lá são melhores do que atravessar. Vê o que tu paga de pedágio, saindo de Porto Alegre, Rio Grande, tu paga 70, 80 reais. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Me surpreenderam ainda. Me surpreende sempre. Eu fui na tua casa, agora comemos os salsichões e linguiça dos Alimentos Castro. Espetacular. Aquela minhãozinha que o Júnior serviu, com a calabresa forte e mais a defumada. Até ligamos para o Idenir, ele não atendeu o telefone. Ele estava fugindo. Lamentavelmente. Por que ele está fugindo? Sem bateria. Por que ele está fugindo? Eu não sei, acho que esse caso do IPTU aí... Tu achou que iam cobrar dele lá? Ele também não sabia do que se tratava. Nós queríamos convidar ele para almoçar com a gente lá. E ele fugiu. Vocês sabem para quem que o Paulo Sérgio telefonou? Para o Marum. Para o Marum. Marum, falamos com o Marum. Falamos com o Marum. Os generais estavam ali, falaram com o Marum, só que não quis falar foi o Roberto. Eu não falei. O Roberto e o governador Jair Soares. É como eu diria, aquele programa que eu não tiro o chapéu, por todo respeito. Sábado eu vou gravar com o doutor Marum, eu não tiro o chapéu. Sábado eu vou gravar com ele. Tiro pro Turra. Sua Excelência, Turra, filho e pai. Ministro. Mas para ele eu não tiro. Ministro da Secretaria de Governo. Carlos Marum, ministro, é para vocês verem que estão... É ministro. Ministro. Frequentador de uma feijoada lá da praia, o Marum. Da tua feijoada? Né? Também. Aquela que o Sartori foi de helicóptero? E depois no outro se arrependeu de não ter ido, porque ficou 3 horas e meia na freeway. Tu vê? Que maravilha. Grande, o ano passado não teve a feijoada, sentimos a falta da tua feijoada. Não, é esse ano que não teve. Vai ter, sim, vai ter agora. Vai ter 2018. Vai ter. Que é uma bela feijoada. Outro dia, a dona Aurinha, eu ganhei de presente um café colombiano do Lênin Streck, maravilhoso. E a Aurinha me serviu aquele café nas xicrinhas Idenir Sequim. Fotografamos de manhã mostrando para ele. É verdade. De manhã cedo. De manhã cedo eu recebi uma foto daquelas. Eu fui numa dessas feijoadas. Vou dizer uma coisa. Tu tem que ficar 2 dias antes sem comer. Aquela feijoada, Arthur, você vai ver, ela é apartidária. Tem de todos os partidos. Tem. Todos os partidos. Até PT. Todas as idades. Tinha PC do B antigamente também, que ia, mas... é justamente para isso, para não ter frescura, com todo o perdão da palavra. Cada um vai lá e serve o seu chopp, cada um vai lá e serve o seu caldo de feijão. Está me dando vontade de comer uma feijoada. Mas é verdade, eu também. Me deu vontade de comer uma feijoadinha. Assim. No Rio Grande do Sul, que eu conheci, só 2 hotéis faziam a melhor feijoada de toda a história do Rio Grande do Sul. O Plazinha. Infelizmente, os 2 fecharam. Plazinha. O Plazinha de Porto Alegre e aquele hotel da esquina do centro de Gramado, como é o nome? O principal lá. Serra Azul. Mas o Serra Azul fechou a feijoada. Fechou. Teve hoje aqui o Alimentos Castro, o Éder Tavares, esteve comigo aqui. Aquela caixa lá que tu tá lá no teu gabinete, lá em cima, então é carne que tu vai levar, tu vai fazer um assado escondido e não vai nos levar. Não, aquela que liga convidando. Aquela é de Viagra, que o Coisa te mandou, o Júlio tinha. Quem mandou? Ele mandou pra... Quem mandou? O Júlio Motim. O grande Doca. Um abraço ao Doca, querido amigo. Não, o Doca deve estar em Abu Dhabi. 4 anos. 4 anos. Ele usa todos os dias. Vamos agora ao quadro Saúde. Presta atenção a excelente conteúdo que traz a doutora Daniela Cornélio para nós, tá? Ela que é da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, do Instituto Ecológico Kaplan. Doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia.
A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França, Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Boa noite, doutora Daniela. Quero sim que o Lula se candidate só para ver o Bandeira Pereira votar nele de novo. Não vou votar nele. Não. E brindar os brasileiros, Zés, Manés e a este caos social que estamos, e financeiro que estamos vivendo no Brasil, além de moral também. Essa não se cria, não vou votar nele, não. Carlão que disse não. Um abraço pro Carlão. É de brincadeira, né? Um abraço pro Carlão, mas não, nessa não. Esclarece, eu sei que... Eu sei que tu não tem uma gosto. No meu juízo de escolha, está um componente daquilo que eu enxergo. E, evidentemente, que o que tem sido apresentado até esse momento não credencia ele, com todo respeito a quem na minha caneta ou no Será meu... O general Mourão não vai ir para a reserva e se candidatar, quem sabe? Seria uma boa. Olha, ele é deputado federal, se não me engano. Federal. Indiscutivelmente, nos dias tumultuados da política brasileira, no combate à corrupção, o doutor Sérgio Moro, o doutor Marcelo Bretas e outros juízes, também o general Mourão, e quem representa com destemor os anseios do povo brasileiro, o STF, Senado e Câmara dos Deputados, não mais nos traz esperança. Seria necessário novas eleições com ficha limpa. Milton Lacal, tem razão ele. Que o doutor Bandeira está bem lembrado hoje. Para quem defende a ditadura dos poderes, pergunto, sem a renovação em Brasília, sem intervenção, qual a magia dos otimistas para não haver ruptura do país? Doutor Bandeira, por favor, esta palavra educação no Brasil é proibida, pois o povo deve ser amestrado e não educado. Tem toda a razão. O senhor não sabe disso, Marcelo Portes? Quer dizer, desafiando. Um abraço ao Marcelo, ele tem toda a razão. Não há saída, não só para o Brasil, em lugar nenhum não se encontra saída fora da educação. Pegar, por exemplo, a Coreia do Sul, eles só fizeram a reversão de um processo primitivo através do investimento maciço, pesado por 20, 30 anos na educação. É por aí o caminho. Em relação a todas as mazelas, porque passa o país em todos os segmentos, desde a política ao jurídico, em qualquer segmento, e isto se faz através da cura das feridas. As feridas precisam ser curadas justamente como se está fazendo, à luz do dia, com exposição. Ninguém cura ferida no escuro. Os escândalos os escândalos também são caminhos para modificação. Acho que a partir desse processo, quem imaginaria há 8, 10 anos atrás enxergar o sujeito como José Dirceu preso? Isso eu considero uma revolução. Revolução, exatamente. Então é o seguinte, está acontecendo. Não se falava nisto há um tempo atrás. O Supremo Tribunal Federal, com todas as suas mazelas, até esse episódio do Mensalão não tinha prendido, não tinha condenado nenhum agente público de alto escalão. Então é o seguinte, com toda, talvez a velocidade não seja aquela desejável, mas as coisas estão acontecendo. E vem da base, é preciso que a gente discuta, que a gente reflita, que a gente também combata dentro de nós os resquícios de corrupção, jogar um papel fora, o furar a fila do banco. É um processo de modificação de costumes, ou seja, a grande revolução ela é moral e começa de dentro para fora,
das pessoas. Paulo Sérgio, comente com o deputado Turra a volta que a apresentadora Mariana Godoy deu no Alckmin, que disse que o problema do Brasil era dinheiro. E ela escrachou e ele respondeu que era falta de competência, pois só este ano havíamos pago em impostos R$1 trilhão. Júlio Gravataí. Exatamente, muito imposto para sustentar. E corrupção, né? Estado absolutamente pesado, concentração de riqueza. Mas a incompetência é um veículo... Concentração de riqueza na União. É que a corrupção é um veículo inteligente, um veículo inteligente, a desorganização, todo esse processo de esculhambação está dentro de uma inteligência para sacar os cofres, ou seja, 2/3. Eu não vou criar aqui uma operação matemática, mas grande parte do dinheiro que vai pelo ralo da corrupção decorre de tudo. O José Costa aqui dizendo, que bancada genial essa de vocês. Alguém poderia sugerir o porquê desta obsessão do nosso presidente quanto à reforma da Previdência? Ele está fazendo um mandato tampão, não tem nenhuma obrigação de fazer mudança. Poderia e deveria, na minha opinião, deixar para o próximo mandatário. Será que não tem leite azedo nesse legal? É óbvio. Uma corruptela aí do linguiça que vai ser espirão. É óbvio. Isso aí é para agradar o mercado financeiro, independentemente de ser ou não necessária a reforma política, a reforma da Previdência, ela precisa ser objeto e vai ser, porque na verdade o assunto está plantado, então vai ocorrer uma reforma da Previdência. Só que isso tem que ser pauta da discussão para a próxima legislatura. No afogadilho fazer uma reforma como estavam pretendendo, parece que já botaram água fria. Bom, 2019, governo novo, tudo bem, dentro de um processo de discussão, esse processo... Entre fazer mal feito ou não fazer, é melhor não fazer. Deixa assim para fazer depois com o processo... E ontem eu estava escutando o presidente Temer, que é, como diz aí, o provisório, de um tampão, de uma forma quase que uma ameaça. Olha, se não aprovarem agora, o ano que vem os candidatos deverão dizer qual é a posição deles. Se vai aprovar. Mas não está correto isso? Eu acho que tem que, antes da eleição... Se eu vou votar em ti, eu preciso conversar contigo o que eu penso. Roberto, uma coisa é certa. O povo brasileiro, numa visão geral, aumentou o tempo de vida. Sim. Hoje, há 50 anos atrás, 52, 53 anos era a vida média do brasileiro. Sim. Hoje é 73, 75. Então, uma coisa me parece que está correta. A aposentadoria de mulheres com 62 e os homens com 65. Me parece... Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho pavor do Temer, eu não gosto do Temer. O Temer é o chefe dessa corrupção do PMDB que está aí, tudo bem, não gosto dele. Mas se ele tiver razão em matéria de Previdência Social, no seguinte sentido, se não se fizer hoje a reforma da Previdência, como o Brasil ou como o país estará daqui 5 anos? Mas não faz diferença daqui 15 anos, porque por exemplo, daqui para o início do próximo governo, tem 1 ano. Então, na verdade, não é de afogadilho com a falta de legitimidade, porque assim, eles não têm legitimidade não porque assumiu no meio do caminho, não tem legitimidade porque estão maculados por denúncias que não andaram. Me perdoe. O Congresso. Então é o seguinte, precisa casa nova. Eu pergunto para vocês, que afogadilho é este? Precisa da casa nova. Vem o secretário-geral da Previdência Social, dá uma avalanche, uma enchente de sabedoria sobre esse problema, encanta a turma. Sabe por que o nosso deputado como era o Marum? O Marum entende uma barbaridade. Mas sabe por que ele entende, Marcelo Caetano? Ele pode ter todos os defeitos dele, mas nesse ponto o Marum entende. Sabe por que o Marcelo Caetano entende Previdência? Porque ele participa de um fundo privado, justamente aqueles fundos que estão de olho em abocanhar esse dinheiro. Então, na verdade, ele também não tem legitimidade. Eu acho que nós precisamos de casa nova, roupa nova e mais. Tu vai te candidatar a deputado federal, é meu direito, se eu vou votar em ti ou não, saber o que tu pensa. Isso vai existir a honestidade desses caras ou a legitimidade? Não. Tu não encontra ninguém nesse país. O que eu quero é exigir um debate. Está todo mundo comprometido. Mas aqui, se os com a desgraça nacional. Não, se os dois aqui vão se candidatar, em tese, a deputado federal, é direito meu como eleitor e dever deles conversar sobre uma pauta que muda a vida das pessoas. Mas muda profundamente a vida das pessoas.
Eu não sei, sabe, olha aqui, a história do Brasil é muito gozada e a gente precisa conhecer até os detalhes. Eu me lembro, no tempo do Jango, o plano quinquenal do Juscelino, o plano trienal do Jango, as reformas de base do Jango. Eu tenho a impressão que elas salvariam este país. De repente, exército, reação, americanos desataram contra esse sentimento de melhorar socialmente essa nação. O Getúlio caiu, foi perseguido, se matou, o Jango foi destronado. O Brizola foi praticamente o homem mais massacrado pela imprensa do Brasil. E só queria o bem desse país. Vocês falam tanto educação, mais educação. Eu acho que sim. O Brizola é o símbolo da educação. O queria tanto bem que se aliou ao Lula e foi candidato a vice com o Lula. Naqueles... Era perfeitamente possível. Mas a única coisa... Não apoiou o Collor. O Brizola, eu era contra o Brizola naquela posição dele. Ele demorou muito em se manifestar contra o presidente Collor. O presidente da República mais mau caráter de toda a história desse país. Isso, a única coisa que eu digo é o seguinte: nós destruímos, o país destruiu com gerações. Esses dias eu vi aqui, isso aí é uma coisa que certamente para um cara como o Ledur, que é professor, deve cortar o coração. Quer dizer, prenderam um menino aqui que assaltou de forma armada aqui no litoral e tal, prenderam, foram botar o cara, e tu é advogado, sabe disso, botaram o cara na máquina, colheram o depoimento, não precisa fazer, não tem cena mais eloquente que o delegado chegar e dizer, o cara levou quase 2 minutos para desenhar o nome dele. De qual é a perspectiva que tem esse menino. Então é o seguinte aqui, ó, a única coisa que eu digo é o seguinte: a questão demográfica tem que vir à tona, tem que ter, não há um estudo publicado sobre qualquer cálculo atuarial no que diz respeito à Previdência. Por outro lado, o que há são dados a demonstrar que aquilo que é visto como despesa da Previdência é um dos 7 itens do que representa a assistência social. Eles entram todo ano quadru para tomar dinheiro do servidor. Então vamos ao ponto final com FCDL, EGIMO, GIMO e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos GIMO. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Pô, depois sou eu que falo muito. Não, tu não deixa falar. Paulo Flávio Ledur. Eu até falei, foi pouco, mas falei. Falou pouco. Deixa eu falar de uma coisa mais amena, a oficina literária, que é uma forma de diversão fantástica que ensina a escrita criativa. Pois eu quero propor que as pessoas façam tem um curso agora, né? Durante as férias. A partir de 11 de janeiro e se estenderá até 1º de março, uma vez por semana, um encontro do grupo com o escritor Alci Chewich e comigo, que vamos ministrar essa oficina que ensina as técnicas essenciais da arte de escrever. Tem um curso de graduação hoje, não tem, sobre isso? Tem, a PUC tem, que é na origem a oficina do escritor Assis Brasil. Então, interessados nessa oficina poderão telefonar para 3223-9385. 3223-9385. Fantástico. Há muitos anos com H ou com A só? Tudo que se refere ao passado é com H. Fixem isso. Passado é com H, futuro sem H. Eu te falei, tu não acreditou. Tem um ponto final do Coronel Pérez. Não quer dizer com isso que tu é do passado, né? Não. A maldade do Paulo Sérgio foi essa. Há muitos anos ele é ateu. Eu quero dizer o seguinte, é um paradoxo jurídico nesse país que eu não entendo bem e quero chamar a atenção de vocês para este fenômeno sociológico, jurídico, penal, processual que eu não estou entendendo. Existem no país hoje 730 mil presos. Desses 730 mil, 40% são presos que estão presos
mas não foram julgados. São presos sem provisórios. Portanto, não são presos condenados, estão detidos. Eles não, eles estão na cadeia. E os condenados de colarinho branco, todos, entre aspas, todos livres, enquanto não houver uma condenação por parte do Tribunal Superior, que é a apreciação. Portanto, que coisa gozada isso, hein? O pobre, a massa de pobres negros e prostitutas, não sei eu, estão sendo massacrados. A justiça não vê isto. Por que não larga, eu pergunto? As prisões estão assim. Não, por que não larga? Eles têm um direito. Temos que respeitar o direito ou não? Estamos enquadrados no direito nacional? Existe um sistema jurídico que defende o cidadão? Nós não somos todos iguais, não diz a Constituição? Por que esta dicotomia? Expliquem. Quando o prefeito falou que Porto Alegre tem os impostos mais injustos, ele se refere justamente ao que sempre disse que tem aquelas pessoas que pagam muito e outros que pagam muito pouco. Ele quer que cada um pague o justo. Arlete Viana. Tu que aderiste ao prefeito, agora já quero encaminhar o teu ponto final com essa mensagem da Arlete. Eu acho que o Paulo Sérgio tem alguma coisa de amor com o prefeito, porque ele provoca toda hora. Eu gosto do prefeito. Eu acho que sim. Não, mas eu gosto do gosta prefeito. Da cidade não, também. Eu gosto do prefeito. Isso aí. Eu gosto do prefeito, o pai dele era meu amigo, gosto dele, só quero que ele faça o correto. Se Deus quiser, eu também. A crítica que eu faço para ele é para ele fazer as coisas, não é para não fazer. Eu não sou vereador do Marquesã. Eu torço por ele. E nem contra o Marquesã. Eu sou vereador da cidade. Eu não sou vereador. Não, eu sou vereador do Marquesã, nem contra o Marquesã. Eu sou vereador da cidade. Só quero que ele faça as coisas direito. Então vamos torcer para isso. Amanhã eu vou estar com ele às 10 horas da manhã. Você é para te ver com quem está lidando. Então é um diálogo. O diálogo está se estendendo pela cidade, pelo jeito, então. Não é. Ele voltou bem. Acho que foi tu que convenceu ele a viajar para ele dialogar mais, que ele não está fazendo. Tá bem. Bom, falando em diálogo, eu espero, sinceramente, eu acho que nós estamos nos últimos programas do ano aqui. Eu espero que no próximo ano, Ferri, a gente volte aqui falando de assuntos novos. Depois da prisão do Lula, que eu espero que aconteça no começo do ano, a condenação e prisão do Lula e de todos esses ladrões que estão soltos por aí, a gente comece a falar de coisas boas. Quem sabe falar de uma constituinte exclusiva, para quem for na constituinte e não se candidatar mais. Como esses que fizeram em 88, fizeram uma constituição desse tamanho, sem dever nenhum. Então, o que eu espero para o ano que vem é que a população possa ligar a televisão e o rádio e ouvir proposições em benefício da população. Porque agora só se ouve falar de ladrões. Muitos ladrões. Cada vez aparece mais. Toda manhã se liga o rádio, a televisão, de noite, o dia todo, é para falar de ladrão no país. Não tem Brasil que resista. Não tem trabalho que resista a tanto cupim comendo a economia. Desculpe, mas o procurador Roberto Pereira é muito lindo e muito inteligente também. A Imara, isso é uma concorrência desleal. Um abraço, Imara. Mandando mensagem. Isso é uma concorrência desleal perto do nosso. Um abraço, Imara. Seu ponto final, doutor. Ficou vermelho. Não, essa questão que o... Dona Gorete está assistindo o programa. Essa questão que o Idenir coloca, que bom que nós estamos aqui criticando o prefeito, não por causa desses assuntos. Exatamente. E que nem vocês são colocados em xeque, vocês são colocados por questão de posicionamento. Ponto 1. Ponto 2. Ainda sobre a Previdência, para concluir aquilo que eu ia dizer. A única coisa que eu acho que nós precisamos é fazer uma reflexão sobre a Previdência num ambiente sadio, em que não pare sobre o Congresso e sobre o Presidente da República dúvidas sobre a questão da honradez e mais, em que isso possa ser objeto de debate durante o pleito político. E a questão que o Omar coloca, eu digo o seguinte, o Brasil tem a terceira massa
carcerária do planeta. Não tem mais onde botar gente. E hoje o sujeito, para estar dentro do sistema, ele precisa ter pistolão. E pela lei podem ser soltos 280 mil. Mas então é o seguinte, pela lei. Que eu quero dizer que hoje, no sistema penitenciário, não tem mais aquele famoso ladrão de galinha que a gente... E as prisões provisórias... Tem muita gente. E as prisões... eu trabalho com isso. As prisões provisórias... elas são aplicadas justamente para indivíduos que demonstram pela ação alta periculosidade. Muitas vezes até reclamam que solta A, B, C ou D, mas isso é feito porque tu tem que escolher dentro de um nível. Se hoje fosse cumprir todos os mandados de prisão que nós temos no Estado, iria quintuplicar a necessidade de vagas hoje existentes, o que é absolutamente impensável economicamente. Essa é uma realidade. Então, é com que a gente tem que... Agora, o fato é que é muito mais barato pegar e contratar o Ledur para educar uma criança de manter alguém no sistema penitenciário. Ponto final. Paulo Sérgio, primeiro eu quero mandar um beijo para o João Pedro e para o Francisco, meus filhos que vão sair do colégio e nos assistir aqui. Um beijo para eles também. Para a Maria Manuela, também a minha esposa. Olha aqui, o tamanho da Mas é cá, são gremistas em casa. Não, essa aliança eu tenho que mostrar sempre. Não, olha que é poderosa a tua esposa, hein? É isso aí. Não, é para mostrar o que tem os políticos que vão para Brasília. Tira, nem tiram, não. Pô, eu perdi a minha no mar. Viu? Sabe como é que é? Mas, Paulo Sérgio, eu já falei aqui sobre o otimista e o pessimista, né? O pessimista, ele sofre do início, no meio e no final. E o otimista, se tiver que sofrer, é no final. Estamos chegando ao final de um ano, início de um outro ano, que eu espero que a gente possa receber esse outro ano, todos nós brasileiros, com responsabilidade também. Porque este processo de depuração que está acontecendo, isso é positivo. Bem, muito positivo. Cadeia para ladrão, de qualquer partido. E o restante da obra de depuração e de separação dos bons e dos maus, e temos vários exemplos de bons, nós vamos fazer o ano que vem, com o voto, não repelindo a política, nos importando com a política. Então, eu quero deixar essa mensagem para que todo cidadão brasileiro efetivamente encare 2018 como o ano do renascimento, do despertar de um novo país. Mas nós precisamos ser protagonistas. O que não vai ser feito pela justiça, precisa ser feito pela justiça do voto, sabendo em quem votar, escolhendo bons e não os maus. Existem em todos os partidos. É assim que nós precisamos encarar 2018. As mulheres mandando muitos e-mails aqui. Agora, a Isabela aqui está dizendo: o dinheiro dos impostos vão para o bolso dos corruptos, por isso o silêncio geral. Uma coisa é certa, qualquer leigo saberá votar, pois é certo que haverá uma mudança geral quando forem votar. No mínimo, 70% dos políticos cairão. Ledo engano. Falta consciência política para o povo. Olha, eu acho que essa eleição vai ser diferente. Serão os mesmos. Essa eleição vai ser diferente. Eu estou dizendo aqui, ó. Viu, Isabel? 70% do programa serão os mesmos. Também acredito mais nisso. E não em 70% de mudança. Eu acho que o povinho votando. Não é só mudar, né? O povinho votando. Eu espero que quando for ao banco, meu salário esteja lá, pois hoje não foi depositado o salário de novembro. E ninguém fala nisso. Olha isso. E a Vera, agora, Silveira, não temos que reeleger essas pessoas que estão mamando há muito tempo. Temos que mudar. Vera Silveira de Canoas. Grande participação feminina aqui no programa, hein? Que bom. Outro seleciona só mulher. Você colocou mais cedo. Você colocou mais cedo no Instagram, no Facebook, quem estaria aqui? E aí, elas viram que tu estava... Não, viram o doutor Roberto. Segundo. Olha, Edenir, não, puxa aqui. Mas eu não puxa que não vai ter defesa, hein? Mas eu confio no taco da esposa. Terminaram com o país, como lembrou o doutor Roberto Bandeira Pereira, comprometendo gerações. O Alexandre de Porto Alegre, olha o homem aí para ti não ficar triste. Tem tempo para uma dica de português? Hein, Paulo Sérgio? Claro que tem. Me pergunto sempre como é que se escreve Ano Novo. Quero desejar feliz Ano Novo. Já estou desejando aos colegas de bancada. Como é que eu escrevo esse Ano Novo? Com hífen? Sem hífen? Sem iniciais maiúsculas ou minúsculas? Sem hífen. Depende da intenção, Paulo Sérgio. O hífen marca mudança de significado. O hífen é uma forma de avisar o leitor, o ouvinte. Aí tem que dizer que tem hífen. De que há uma mudança naquele significado. Que não é bem o que está escrito ali. Qual é o sentido original de Ano Novo? Feliz Ano Novo. Que tenhas um ano inteiro de felicidade, todo ano.
Então não se usaria hífen. Agora, se a intenção é dizer Feliz Ano Novo, referindo-se apenas à data festiva, 31 de dezembro, ao Réveillon, aí é com hífen e iniciais maiúsculos. Então o quente é o mandar novo sem hífen. O quente é mandar sem hífen. Eu mando esse é o quente. Sem hífen, mas inicial minúsculo. Vamos dizer que não sabe português, hein? Eu tenho várias obras, vários livros sobre português, italiano, que eu estudei bastante, e francês, que eu estudei bastante. Cheguei à seguinte conclusão: a pior língua dessas todas, a mais complicada, a mais difícil, é a última. Flor do Lácio, curta e bela. Como é a nossa língua... Estamos encerrando. Obrigado, doutor Idenilson aqui, vereador dessa cidade. Obrigado, Roberto Bandeira Pereira, deputado Sérgio Turra. Obrigado, Omar Ferri. Te comporta mais o próximo programa, Romero. Mas eu me descomportei. Mexe o microfone. Paulo Flávio Leduro, muito obrigado a todos. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. E aqui em Porto Alegre vem uma torcedora fanática do Real Madrid. Ela é Real Madrid desde Picurruchinha, como diria lá em Cachoeira. Nosso time vai levar a sério agora. Vai levar a sério. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. E CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.